E nos estúdios agora de Jornal do Domingo tenho comigo o Presidente da República, com quem vamos falar durante alguns minutos sobre o mandato deste primeiro ano presidencial. Muito boa noite, Sr. Presidente, e obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco no Jornal de Domingo. Começaria por perguntar-lhe, iniciou o seu mandato presidencial numa conjuntura bastante difícil, com crise pandémica que despolitou crises económicas, sociais, e depois veio a guerra na Ucrânia com as suas consequências também a nível mundiais, e Cabo Verde, lógico, não foge à regra. Em Cabo Verde tivemos inclusive o governo a decretar emergência social e económica para fazer face à situação, angariar apoios internacionais e fazer face à situação. Como é que foi vivenciar toda esta experiência de crises nesse seu primeiro ano de mandato? Boa noite, Nazaré, boa noite, cabo-verdianas e cabo-verdianos. Não foi um ano fácil, desde logo a questão da pandemia, e o Presidente esteve sempre presente desde o primeiro momento na campanha de vacinação, visitando vários municípios onde havia mais problemas. Fiz uma declaração conjunta com o Sr. Primeiro-Ministro para apelar a todos os cabo-verdianos no sentido de juntos combatermos a pandemia, e também relativamente a toda a situação da crise, da devastação económica provocada pela pandemia, a seca e agora toda a inflação, o aumento do custo de vida. Tenho não só trabalhado com o governo, com as empresas, com os sindicatos, com os cidadãos, no sentido de procurarmos encontrar as melhores soluções. Também no plano internacional, tenho acompanhado o governo no apelo a mais apoio a Cabo Verde, e tenho também procurado parcerias, apoios, recursos para apoiar o país. Concretamente, tem conseguido alguma coisa na resolução desses problemas. Na senda do que temos feito até agora, portanto, temos, o Presidente não negocia nem diretamente mobiliza recursos, mas temos apoiado o Governo e as empresas junto a governos internacionais e a outros organismos internacionais. Recentemente, por exemplo, tivemos com o Vice-Presidente do Banco Mundial no Egito, em Sharm el-Sheikh. Falamos das perspectivas futuras. Nas minhas intervenções tenho apelado no sentido da transformação da dívida pública em investimento climático e em investimento na educação, na saúde, no combate às desigualdades, à pobreza e a todas as formas de exclusão social. E a nível das Nações Unidas, não só agências especializadas, mas a própria Assembleia Geral das Nações Unidas também tenho feito apelos no sentido de apoiar os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, que estão numa situação cada vez mais difícil. Fiz isso em Dakar, recentemente no Fórum sobre Segurança em Dakar, e organizado pela União Africana. Já coloquei essa questão na União Africana e em vários fora internacionais, e nos meus encontros, não só com chefes do governo, mas também com chefes de Estado. E a nível do país, como é que avalia as respostas do Governo, do Estado, às situações que temos vivenciado, com o aumento da pobreza, vulnerabilidades várias, desemprego, muito por conta da conjuntura internacional também? Acho que as respostas têm sido assertivas? Acho que tem-se feito um esforço interno para responder aos principais desafios do país. Há algumas medidas na área social para dar respostas à enorme devastação social que houve com a pandemia, aumento do desemprego, das desigualdades e também aumento da pobreza. De todo modo, sempre haverá espaço para fazer mais. Tenho feito apelo no sentido de se considerar a qualidade das despesas públicas, no sentido de cortar os gastos supérfluos,
não é, de racionalizar todo o funcionamento da administração pública cabo-verdiana, de promover reformas lá onde forem necessárias para que os recursos sejam canalizados às camadas menos possidentes e mais vulneráveis da população cabo-verdiana. Quando fala em racionalizar gastos supérfluos, sublinha a opinião pública, não é a opinião pública, mas muitos defendem isso, que o governo que temos atualmente é bastante gordo para o contexto em que vivemos, um contexto de crise. Sublinha esta afirmação? Eu não entro na análise concreta das opções do primeiro-ministro sobre a constituição do governo. Falo mais genericamente, mas acho que há espaço para reduzir estruturas a nível da administração, para fundir um conjunto de estruturas. Eu acho que há espaço para a redução de despesas públicas supérfluas. Nós temos que analisar as viagens, as deslocações em função das prioridades, em função das necessidades. Nós não podemos fazer a diplomacia da cadeira vazia. O governo tem que estar presente, o Presidente da República, outras instituições têm que estar presentes no plano internacional, até porque temos de fazer diplomacia, temos que mobilizar parcerias, temos que mobilizar recursos, mas temos que priorizar. E temos de ver o que é o essencial e não realizar despesas que são absolutamente supérfluas. A presidência tem adotado esta filosofia de conter os gastos? Há quem diga que já fez bastantes viagens neste primeiro ano de mandato, mas lembro-me do episódio inicial em que ficou por deslocar-se ao Ghana para participar numa conferência da CDAO. Alegou na altura indisponibilidade financeira, que havia os gastos da presidência neste momento com as viagens são menos de metade dos recursos que em tempos normais eram orçamentados. O orçamento da presidência foi utilizados grandemente neste ano de 2022. Grandemente. Também houve cortes em outras instituições, mas cortes em domínios essenciais e temos viajado sim, mas tenho viajado o essencial, não tenho respondido a inúmeros convites e tenho reduzido grandemente as viagens. As delegações, vou com a delegação essencial para participar nos diferentes organismos internacionais. Agora, em Sharm el-Sheikh, devia ser a menor delegação presente, mesmo delegações ministeriais. Proporcional ao tamanho do país. Menos do que as necessidades. Mas digamos que eu penso que Cabo Verde deve fazer um esforço, deve racionalizar os custos e o Presidente da República deve ser o primeiro a dar o exemplo. E eu sei o país que temos, eu conheço muito bem as limitações do país e tenho de agir de acordo com as limitações do país. Como é que tem sido a coabitação com o Governo? São duas instituições de ideologias políticas diferentes. Esta coabitação tem sido possível? Tem sido eu tenho agido positiva? Nos termos da Constituição. Eu tenho a experiência da coabitação enquanto Primeiro-Ministro. Trabalhei 5 anos com o Presidente Jorge Carlos Fonseca e trabalhei também com o Presidente Mascarenhas Monteiro, com o Presidente Pedro Pires. Portanto, tenho essa experiência de trabalho com 3 presidentes, com percursos, com estilos, com formas de atuar diferentes e as coisas funcionaram bem. Portanto, com o percurso que eu tenho, e eu considero que a política é sempre uma aprendizagem, eu estou sempre vulnerável e sensível às críticas, à aprendizagem e tenho tentado fazer tudo com muito equilíbrio, com muita serenidade, com sentido do bem comum. Analiso cada questão com muita serenidade, com muita cautela
e toma as decisões para defender os interesses do país, e eu acho que não haverá nenhum problema na coabitação, desde que cada um cumpra as regras do jogo que estão estabelecidas na Constituição da República. Na conferência de balanço que realizou na última sexta-feira no Palácio Presidencial, disse que os resultados deste primeiro mandato ficaram muito aquém do desejado. O que é que terá impedido um resultado mais satisfatório? Não, acho que houve algum excesso nessa parte. Eu disse que relativamente aos consensos, aos entendimentos, é que os resultados são modestos. Referindo-se à crispação política existente no país. Sim, que há muita crispação política, o debate político é raso, é um debate político muito crispado, às vezes muito desrespeitoso. Eu tenho insistido que a política também exige alguma elegância, alguma boa educação. E é nessa linha que eu me referi à modéstia dos resultados. Nós podíamos já ter mais entendimentos, mais consensos. Há uma demora a nível enorme das instituições, então, entre os principais atores políticos. Acha que na altura em que foi governo, em que foi chefe de governo durante os 15 anos, a forma de fazer política era diferente? O que é que mudou de lá para cá? Veja, havia mais serenidade nos discursos? Eu nem faço essa comparação. Nessa altura eu era jogador, hoje eu sou árbitro. Então, ninguém pode dizer-me, senhor árbitro, não apita esta falta porque antes terá cometido essa mesma falta. Está a ver? Porque o papel é completamente diferente, o contexto é diferente, as exigências são diferentes. E devo dizer-lhe uma coisa, Nazaré, o que nós fizemos há 3, 4 anos atrás, já não podemos repetir agora. Quando eu vejo um político a dizer, eu faço isso porque os outros também fizeram, eu levo as mãos à cabeça. Eu disse, esse político não quer a evolução, não quer o desenvolvimento, não quer o progresso. Está a ver? Diz, porque há uma enorme aceleração do ritmo de transformação, há uma grande voracidade nas mudanças. Então, todos os dias temos de ter capacidade para inovar, para fazer coisas diferentes. É como disse o poeta Fernando Pessoa, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Portanto, eu tenho que nascer todos os dias para as novidades de cada dia. Então, essa coisa de estar a referir-se ao passado, a justificar os erros de hoje com os erros de ontem, é anacronismo. É uma forma de não progredir, de não evoluir. E, nesse sentido, temos que 7 anos depois da realização da mudança de governo, a mudança, a alternância houve em 2016, 7 anos depois, com a voracidade das mudanças, cada um deve assumir as suas responsabilidades e trabalhar para resolvermos os problemas do país com os olhos de hoje, com as capacidades de hoje, e aprender sim com o passado, mas não repetir o passado, não estar permanentemente a reconciliar-se com o passado. Um dos percalços que aconteceu ultimamente durante a sua presidência foi o fato de não poder ter ido à Ilha Brava para estar com a população, ao escutar as preocupações daqueles munícipes, por indisponibilidade de barco. Como é que vê esta questão, um Presidente da República não poder deslocar-se a uma ilha por ineficiência do setor do transporte? Mostra toda a precariedade do setor dos transportes. Portanto, hoje também deveria ir a São Vicente presidir a cerimónia do juramento dos soldados das Forças Armadas de Cabo Verde. Não pude ir, porque não há transportes para essa deslocação. Portanto, eu acho que essa questão deve interpelar as autoridades, o governo, sobretudo, relativamente à situação dos transportes e à precariedade. E medidas urgentes têm de ser tomadas relativamente a esta matéria. E, dito isto, eu apelo no seguinte, eu faço o seguinte apelo. É fundamental sermos inteligentes nas privatizações e na regulação. Não podemos regredir. Qualquer regressão pode ser fatal para o crescimento e a competitividade da economia cabo-verdiana.
E isso não só no setor dos transportes. Há o setor dos transportes, mas há alguns outros domínios em relação aos quais temos necessariamente que prestar atenção. Não podemos fazer o mais do mesmo. Eu vejo, por exemplo, na área da saúde, não é? A qualidade da prestação dos serviços de saúde. Já fizemos grandes investimentos em infraestruturas, em formação de recursos humanos. Agora temos que acelerar o passo na organização dos serviços, na maior sofisticação na prestação dos serviços públicos, na melhoria substancial da qualidade dos serviços na área da saúde. Temos outros problemas na área da mobilização e gestão da água, não é? Temos questões que se referem ao desenvolvimento da economia azul aqui a nível do país, e devo dizer-lhe o seguinte: é claro que a democracia é fundamental, é um dos elementos propulsores do nosso desenvolvimento. É claro que a alternância governativa é importante, mas nós não podemos, com alternância, mudar tudo. E criar rupturas e descontinuidades que prejudicam o próprio desenvolvimento do país. Há ganhos que nós devemos continuar, mas essas rupturas e essas descontinuidades que têm a ver um pouco com o nível de crispação política existente. Eu é que fiz, eu é que sou o primeiro, eu é que tenho razão. E há na linha de Camus aqueles que têm um excesso de razão. Eu é que tenho razão, eu é que sei das coisas, eu é que tenho a verdade. Isso está a prejudicar enormemente o debate político, está a prejudicar enormemente o país. Há enormes perdas de recursos institucionais e humanos, e o país é que acaba por perder. Portanto, é preciso termos serenidade, responsabilidade e haver mais confiança mútua entre os partidos políticos. Todos os partidos políticos são pessoas de bem. Hoje um partido está no poder, amanhã estará outro partido no poder. Então temos de ter capacidade de pensar estrategicamente, de partilhar a visão do futuro e de trabalhar conjuntamente para construirmos esse novo Cabo Verde. Agora, um outro assunto que tem estado a fazer correr alguma tinta nos últimos dias é a Lei de Unidade Orçamental aprovada em 2019, onde todos os organismos do Estado passam a ter uma conta única na Direção-Geral do Tesouro. A CNE veio nos últimos dias a reclamar ou denunciar esta situação porque diz que, continuando como está, a Comissão Nacional de Eleições, que é o órgão responsável pelas eleições em Cabo Verde, poderá ter a sua autonomia e funcionamento mesmo condicionado, disse inclusive, com a aprovação do orçamento privativo da Assembleia na última sexta-feira, queria solicitar uma intervenção sua e de outros órgãos para fazer a fiscalização abstrata dessa resolução. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, tenho que ver as declarações da senhora Presidente. Não acompanhei de perto esta polémica. Não pode haver, como é óbvio, qualquer tipo de restrição à autonomia da Comissão Nacional de Eleições, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É claro que a domiciliação da conta no Tesouro não é um problema, porque todas as instituições, a Presidência da República, eu quando assumi as contas não estavam domiciliadas no Tesouro, dei orientações e imediatamente domiciliámos a nossa conta no Tesouro. Não causa constrangimentos? Não causa constrangimentos, nem leva à diminuição da autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Em vez da conta estar domiciliada num banco, está domiciliada no Tesouro. É um processo que começou desde 2009, 2010, de bancarização do Tesouro e de domiciliação das contas no próprio Tesouro para melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos. Isto não põe em causa a autonomia financeira
e patrimonial das diferentes instituições. Agora, não sei quais são outros problemas e outros constrangimentos no funcionamento da CNE. Havendo esses constrangimentos, é claro que terei toda a abertura para discutir e, se for caso de intervir, porque a Comissão Nacional de Eleições deve ter a sua necessária autonomia para funcionar. Lembro-me agora também de que deixou de participar na Cimeira do Ghana, já disse, o orçamento da presidência já disse que não diminuiu. Falemos agora da nomeação dos embaixadores. Disse na conferência de sexta-feira que dá prioridade sempre às nomeações dos embaixadores de carreira sobre embaixadores políticos. Já teve que recusar alguns nomes nestes 12 meses de mandato. Sim, alguns nomes propostos eu não aceitei que se continuasse o processo de nomeação de algumas propostas. Isto causa algum constrangimento? Não causa nenhum constrangimento. É um poder partilhado entre o Governo e o Presidente da República. O embaixador não é representante do Governo, o embaixador é representante do Estado, da República. Então, necessariamente tem de haver a concertação entre o Governo e o Presidente da República. Quem nomeia é o Presidente da República e o Presidente da República deve ponderar as propostas que lhe são apresentadas. O que eu já apresentei ao Governo, prefiro que os embaixadores sejam de carreira. No nosso sistema de governo temos de fazer um esforço para que no essencial os embaixadores sejam de carreira. Mas há uma quota à parte que pode ser política. Mas excepcionalmente, é o que estava na lei anteriormente, excepcionalmente. E em 2016 tínhamos uma única embaixadora que não era de carreira, a doutora Madalena Neves, em Lisboa. Todos os outros embaixadores eram de carreira. E devo também esclarecer o seguinte: não é embaixador do MPD, embaixador do PSV, o embaixador sem partido. Há um embaixador de Cabo Verde. Quero privilegiar quem esteja na carreira, primeiro. Segundo, quem esteja no cerne do debate político-partidário, também acho que não é o mais indicado, não é adequado. E também quem já tem ultrapassado os anos para prestar serviços na administração pública nos termos da lei. Anos. E quanto à integração de Cabo Verde na CDAO, o que é que fez neste primeiro ano de mandato para facilitar este processo de integração? Cabo Verde tem dado sinais positivos em relação a esta plena integração. Fala agora, por exemplo, da dívida de Cabo Verde junto da CDAO, que já ascendeu aos 32 milhões de euros. Isto não dificulta, não condiciona? Dificulta enormemente. A minha primeira deslocação, ainda antes da posse, foi ao Ghana para falar com o presidente da CDAO na altura, o presidente Akufo-Addo. E eu, logo depois, fui participar na primeira cimeira em Abuja, cimeira ordinária, e pude participar ativamente e logo à minha chegada pude discutir com o Governo a questão dos atrasos no pagamento. É claro que sempre houve dificuldades, desde há muitos anos, não é um problema da atualidade. Cabo Verde sempre teve dificuldades no pagamento das cotas a nível de vários organismos internacionais e sempre teve dificuldades nas transferências. Mas o porquê dessas dificuldades? É devido à pobreza, à pequenez do país? O que é que dificulta? Tem a ver com a escassez de recursos. Porque agora com esta crise fica até difícil cumprir os compromissos nesses Acho que temos que fazer um esforço. Sabe porquê? Cada cabo-verdiano paga uma taxa para que possamos participar a nível da CDAO. E esses 32 milhões são recursos consignados que o Estado recebe para transferir à CDAO. O Estado só recebeu esses 32 milhões porque há essa taxa que é cobrada sobre a importação para garantir o pagamento da nossa participação a nível da CDAO. Então é como que um desvio de... Claro.
Então temos que fazer um esforço no sentido de cumprir. É uma receita consignada que não pode continuar a ser desviada. E nós, ainda quando eu estava no governo, também houve essas dificuldades. Fizemos um grande esforço, não conseguimos. Esse não pagamento tem continuado e eu tenho insistido no sentido de resolvermos esse problema, porque senão a nossa participação fica sempre deficitária. E há dias tivemos um juiz do Tribunal da CDO nomeado, que é mas não temos possibilidades. Não temos possibilidades de nomear por outros cargos estatutários, designadamente comissários e outros órgãos da CDO. Temos de fazer um esforço nesse sentido. É um esforço nacional que todos têm de fazer. Sr. Presidente, eu queria uma opinião sua sobre a comunidade internacional. Como é que avalia, em relação à guerra na Ucrânia, como é que avalia o posicionamento de muitos países africanos? Muitos ficaram em cima do muro, não se posicionaram, outros condenaram claramente, como é o caso de Cabo Verde, a invasão russa à Ucrânia. Como é que vê este posicionamento africano, sendo certo que a África também é palco de vários conflitos que muitas vezes não têm esta visibilidade que a guerra na Ucrânia tem tido? Veja, é preciso considerar o seguinte, são 55 países em África. Então, a África não é um país, há uma multiplicidade de países, de histórias e de razões. Então, temos que atender às diferentes razões dos países africanos. E eu já participei em várias reuniões, designadamente na União Europeia, estive nas jornadas sobre o desenvolvimento da União Europeia e pude estar à mesma mesa com dirigentes da União Europeia e vários países africanos, vários chefes de Estado e de governo dos países africanos, onde essa questão foi discutida e onde havia países que tinham uma posição mais neutra em relação à guerra na Ucrânia. O que eu devo dizer é que Cabo Verde tem sido coerente com os seus princípios. Cabo Verde, enquanto pequeno país, tem defendido o direito internacional, tem defendido a integridade dos diferentes Estados, tem defendido a soberania dos diferentes países e tem defendido a Carta das Nações Unidas, o multilateralismo, tem participado ativamente nas Nações Unidas e na União Africana e em outros espaços multilaterais. De modo que Cabo Verde condena claramente essa invasão. Para Cabo Verde é uma questão de princípio, de valor, não é? Nós defendemos o direito internacional, defendemos a Carta das Nações Unidas e defendemos a integridade territorial de todos os Estados. E por causa disso somos coerentes e defendemos esses valores no plano internacional, assim como condenamos os golpes de Estado, não é? E condenamos toda a instabilidade que se possa provocar por via não constitucional. E o que nós achamos é que os conflitos devem ser resolvidos pela via do diálogo e, portanto, defendemos a solução negociada dos conflitos. Uma última pergunta. Teve 15 anos como chefe de governo e 1 ano como presidente da República. Salvaguardando as devidas diferenças das funções, qual é a função que lhe dá mais satisfação? E veja, eu desempenho todos os cargos públicos com a mesma intensidade e com a mesma satisfação. Assim como eu achei ter sido fabuloso chefiar o governo de Cabo Verde, estou a achar fantástico ser presidente da República de Cabo Verde, ser o mais alto magistrado da nação e trabalhar com muita serenidade, com muito equilíbrio, com muita inteligência para defender os interesses do país. O presidente não governa, é árbitro e moderador do sistema político. O presidente não é oposição ao governo, mas também não é claque do governo. O presidente deve posicionar-se de modo a garantir o funcionamento do sistema político, deve trabalhar com equilíbrio para garantir a unidade da nação cabo-verdiana, para defender a integridade do país, a independência nacional e, na linha do que eu sempre disse, ser ouvidor
da República tirar as consequências dessa audição e unir, cuidar e proteger Cabo Verde. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. E a continuação de uma boa missão.